Irmão, deixa eu te falar. Provavelmente você já sabe exatamente o que você devia fazer. Dormir cedo, trabalhar, ler, parar de procrastinar, parar de fugir, parar de desperdiçar o seu tempo. Mas me responde então, por que você não consegue agir? Por que você faz planos incríveis à noite e destrói tudo no dia seguinte? Porque parece existir uma distância absurda entre quem você realmente quer ser e aquilo que você faz todos os dias que te distancia desse ideal. Talvez o problema não seja falta de inteligência nem falta de consciência. Talvez nem seja falta de vontade. A verdade é que talvez o seu cérebro tenha sido sequestrado. Existe uma sensação estranha que muitos homens conhecem. Você acorda, pega o celular, só por alguns minutos, só para ver alguma coisa rápida, aquela notificação, e quando você percebe, consumiu mais conteúdo do que você produziu durante o dia. E se você parar bem para analisar, o dia nem começou. Uma notificação, uma mensagem, um vídeo curto. E quando você vê aquele feed infinito, uma aba, depois outra, você até tenta trabalhar, mas não consegue sustentar o foco. Abre algo, fecha, troca, volta, interrompe, se dispersa, e a sua mente parece sempre dividida, fragmentada, como se nunca tivesse inteira em lugar nenhum. Talvez a parte mais estranha disso tudo é que você sente desconforto no silêncio. Você não consegue simplesmente existir. Existir sem estímulo, sem ruído, sem distração. Eu também percebi isso quando eu notei que eu não conseguia mais fazer coisas simples no meu dia a dia sem estímulo. Nem comer em silêncio eu estava conseguindo mais. Tomar banho sem um vídeo tocando de fundo, fazer uma caminhada sem ouvir um podcast, nem ficar sozinho com os meus próprios pensamentos. E quando eu me dei conta disso, eu vou confessar para você que isso me assustou, porque foi nesse momento que eu percebi que eu não estava escolhendo mais a minha atenção. A minha atenção ela estava sendo escolhida por mim. O ambiente que a gente vive hoje, o ambiente moderno, ele não compete só pelo nosso tempo, ele compete pela nossa mente. A sua atenção ela vira um produto. Existe toda uma indústria tentando capturar ela. Aplicativos, redes sociais, autoplay, rolagem infinita, notificações, recompensas variáveis e aquela necessidade de novidade constante. Tudo isso foi desenhado para uma única coisa: manter você consumindo mais um vídeo, mais uma rolagem, mais um clique, mais um estímulo. E o seu cérebro ele adora isso. Novidade, antecipação, recompensa rápida, baixo esforço, alta recompensa. Agora, compara isso com a sua vida real. Treinar exige esforço, estudar exige esforço, foco. Construir uma carreira exige uma reputação, dormir cedo exige autocontrole, ler exige silêncio. Tudo importante na nossa vida é lento, acontece de forma lenta. Tudo que é importante tem atrito, demora, mas você foi condicionado a fazer exatamente o contrário. Rapidez, novidade, estímulo constante, zero espera, zero desconforto, e o resultado disso tudo é que a vida real ela começa a parecer sem graça. A profundidade parece cansativa, a disciplina parece impossível, e a pornografia amplifica ainda mais isso. Novidade infinita, estímulos extremos, recompensa instantânea, sem esforço, sem construção, só consumo. Talvez a parte mais perigosa disso tudo é que você começa a interpretar o problema ambiental como um defeito de caráter. Você acredita que é um problema que está acontecendo com você. Você pensa, eu sou preguiçoso, eu sou um fraco,
Eu nunca consigo manter nada constante na minha vida. Mas talvez você esteja só tentando construir disciplina com o cérebro constantemente sabotado. E aqui está a mudança de perspectiva. O problema não é simplesmente preguiça, é arquitetura de comportamento. O seu ambiente, o ambiente que você vive, ele foi desenhado para capturar a atenção. O seu cérebro está operando exatamente como ele foi treinado. Distração, busca de novidade, fuga do desconforto, recompensa imediata, mas a culpa sem diagnóstico, ela só consegue gerar vergonha. E vergonha, por si só, ela não gera mudança. Aquilo que foi condicionado pode ser descondicionado. O seu foco ele pode ser reconstruído, a sua disciplina pode ainda ser reconstruída e a sua mente pode voltar a ficar inteira. Mas aí você pode estar se perguntando, tá, mas como que eu posso fazer isso? Bom, eu tenho algumas dicas aqui que podem servir para você e que eu estou tentando implementar na minha vida também. A primeira delas é reduza o estímulo. Você não precisa de mais conteúdo, precisa de menos ruído na sua mente. Então, se for possível, delete tudo aquilo que sequestra a sua atenção. Silencie as notificações, reduza o ruído, a exposição. Segundo, elimine as distrações agressivamente. Celular longe sempre. Você precisa manter o seu ambiente de trabalho, a mesa onde você vai comer, o lugar onde você está comendo limpo, o ambiente organizado. Mas não adianta fazer tudo de uma vez. Faça uma coisa por vez e mantenha constância nisso. Terceiro, reconstrua a sua tolerância ao tédio. Então, a gente, como eu falei, foi treinado para receber estímulos a todo momento. Então, se sentar sem estímulo, esperar alguma coisa dentro de uma fila, ou esperar uma pessoa, qualquer coisa que seja, sem você ter o estímulo do celular, sem o celular na mão para poder recompensar esse tempo. Comer em silêncio, tomar banho sem vídeo, andar, fazer uma caminhada sem estar escutando o áudio. O quarto é rotina mínima. Dormir em um horário previsível e sempre no mesmo horário. Treinar, trabalhar em bloco, ler um pouco, tente ler aí 10 páginas por dia. Se você não conseguir 10, leia 5. Se você não conseguir, leia uma. Mas você precisa manter essa disciplina. 25 minutos de uma tarefa sem distrações, sem troca, sem interrupção. Mas você precisa fazer isso até o fim. Disciplina ambiental, ela não começa na mente, ela começa no ambiente que a gente vive. Então organize a sua vida para facilitar o comportamento correto. Não adianta a gente acordar um dia e acreditar que do dia para a noite a gente vai mudar tudo. A gente precisa criar uma rotina e um ambiente que facilite isso. Organize a sua vida para facilitar esse comportamento correto. Eu também sabia de tudo isso antes. Conhecimento nunca foi o meu problema. O meu problema, na verdade, era a execução. E esse vídeo que você está assistindo agora também é um lembrete para mim. O seu futuro provavelmente não será destruído por uma grande tragédia, por uma grande catástrofe, mas por milhares de pequenas distrações que aparentemente são inofensivas. Um scroll, uma aba aberta, uma notificação, uma fuga. Então, tudo isso, quando é repetido por meses, esses meses se tornam anos, depois se tornam décadas, e é assim que a vida inteira da gente passa e é desperdiçada. Quem não controla a atenção, não controla o tempo. Quem não controla o tempo, não consegue controlar a própria vida. E talvez você tenha se perdido, mas eu quero te dizer que ainda dá tempo de voltar. Ainda dá tempo de reconstruir. Mas é preciso entender que tudo isso acontece um passo de cada vez. Sem fantasia, sem milagre, sem toque de mágica, sem atalho nenhum. Só reconstrução. Um bloco por dia. E se esse vídeo fez sentido para você,
Provavelmente o próximo é ainda mais importante. A disciplina ela não nasce de motivação, ela nasce de identidade. No próximo vídeo eu quero falar sobre como reconstruir disciplina quando você já perdeu a confiança em si mesmo. Então eu te vejo lá. Se esse conteúdo foi útil para você, eu espero que você tenha gostado. Um forte abraço e até a próxima.